Olá, meu aluno, estou aqui para passar para você uma dica super rapidinha sobre a matéria de informática, para você que vai se preparar para o concurso, sabe a importância, principalmente diante de acontecimentos recentes que você tem envolvendo aí o mundo inteiro. Um ataque em larga escala que fez aí muita gente parar, inclusive a Honda teve que parar a produção dos seus carros para a fabricação por conta de ser contaminada por este malware. Lembra de conceitos básicos, todo malware contamina o seu computador. Tem a diferença do vírus, que é o cara que vai contaminar um arquivo especificamente, mas todo malware contamina o computador. E as formas de se obter são variadas. Você pode ter clicado no link, você pode baixar um arquivo, você pode ter recebido por e-mail, pode estar dentro de um outro programa, dentro da característica de um cavalo de Troia. Então existem várias situações de como obter o malware. O detalhe está exatamente nas suas características, que vão definir ele. Se ele é um malware que tem um comportamento mais direcionado para roubar dados, ele tem uma finalidade. Se ele tem a finalidade de simplesmente induzir você a instalar um programa, é outra característica. Se você tem aí um malware que tem, por fim, causar danos, é outro malware. Então, a definição quanto aos seus nomes se baseia justamente nessa finalidade principal. Claro que muitas vezes um mesmo malware agrega inúmeras funcionalidades, mas temos aqueles que fazem algo mais pontual, específico. A exemplo do ransomware. Quem é o que faz, para que serve esse desgraçado? Um ransomware é um malware que tem por finalidade sequestrar arquivos do usuário. Então, ele é um malware conhecido como malware que sequestra arquivos do usuário. Ele pode ser chamado de malware de sequestro, simples, direto, ou podem chamar ele de resgate. Por quê? Porque esse malware, ele exige de você um resgate. Então por isso, pessoal, ransomware ou resgate. Então tem banca que vai trazer com essa nomenclatura. Então, mas o que significa esse resgate? É porque esse malware, o ransomware, ele tem a característica de criptografar os arquivos. Então ele criptografa os arquivos do usuário. E aqui, que tipo de arquivos? Todos os arquivos do usuário. Não são os arquivos do sistema, são arquivos do usuário. Tá, mas o que seria arquivo de usuário? O que está na sua pasta documentos, na sua pasta imagens. Ele já é pré-programado para ir direto nisso. Então, o principal alvo deles depende de vários tipos de situações. O alvo básico é o usuário. E quando ele pede esse resgate normalmente é um resgate que vai exigir din-din. E pode ser por compra direta, pode pedir para você comprar um site falso e na hora que você paga lá no site o dinheiro já foi para o cara que fez o malware. Pode ser para entregar o produto na casa do cara, obviamente que não é o endereço dele, é um endereço fantasma, e aí ele vai ter um monte de redirecionamentos para dificultar o rastreamento. Ele pode literalmente ser o mais cara de pau, que é um recente aí que você tem, que é o cara que vai exigir que você deposite o valor numa conta bancária. Na cara dura. Ó, deposita lá na conta bancária. Ou ele gera um boleto para você pagar que vai cair o dinheiro na conta bancária dele. Nossa, mas assim, sim, mas é de outro país, é uma dificuldade de você rastrear absurda. Claro que em casos como o recente, que envolve o mundo inteiro, aí já envolve uma busca mais expressiva e tentam descobrir quem foi o cara que fez isso tudo. Então, ele vai lá e pede dinheiro. Olha só, aqui eu fiz o R-cifrão, mas esse cara específico, recente aí, que na verdade não é tão recente, é que recentemente ele ganhou o boom, ele expandiu. Muitos computadores foram infectados pelo mesmo cara. É um malware conhecido como a WannaCry. Olha só que desgraça, né? Não vai chorar, né? Então, o WannaCry, o que ele faz? Ele é um ransomware que foi recentemente aí alastrado pelo mundo inteiro. Ele tem uma cara bem vermelhinha, você olha com a janela vermelha na tela, e que ele faz literalmente o que um ransomware faz. Ele criptografa os seus arquivos no seu computador. E o principal alvo desse malware aqui, o principal alvo é o Windows. Ah, então quer dizer que se eu tiver o Linux não vou ser atacado por esse? Olha, dificilmente vai ser. Mas por que eles atacam principalmente o Windows? Porque a maioria dos usuários tem o Windows. Não quer dizer que o Linux seja imune. É que a maioria das pessoas tem o Windows. E a maioria das pessoas, ainda dentro do Windows, tem a configuração dos seus arquivos e pastas padrãozinho. Tá lá, ó, C:/users. Dentro dos users tem lá o seu usuário principal. E dentro da sua pastinha de usuário está lá a pasta exatamente de documentos. Está lá a pasta que você tem com as imagens. Tem lá dentro a pasta com as músicas. Então a maioria das pessoas ainda tem essa característica. Quando muito, algumas pessoas têm lá um diretório D2 também com os seus arquivos. Então, o que ele faz? Ele já sabe que essa é a característica que ele vai encontrar na maioria dos computadores. Ele não precisa nem ficar procurando os dados no seu computador. Ele já vai seco
no lugar onde ele conhece que você normalmente tem esses arquivos e pastas. Então, quando ele chega aqui, ele criptografa todos esses arquivos. E ele coloca uma senha difícil, gigante para você descobrir. Você não vai conseguir descobrir ela à mão. Você vai tentar anos e anos, décadas, séculos, para conseguir tentar descobrir aquela senha. Não convém. E alguns usuários têm informações que só tinham ali no computador. E não tem backup dos dados. Olha o problema. Não tem backup. E agora? Fudeu. Simplesmente você não vai ter como acessar os dados. Você vai pagar o cara para tentar recuperar os arquivos. E na expectativa que ele devolva para você. Por exemplo, ele cobrava em média aí uma faixa, salvo engano, de 300 doletas para que pudesse gerar a senha e entregar a senha para você poder acessar os seus arquivos. Pô, pagar 300 dólares hoje não é uma coisa muito interessante, né? Então é um malware que se alastrou muito pelo mundo inteiro. Já encontraram solução, já conseguiram deter o ataque para que ele não se espalhasse mais, mas as vulnerabilidades ainda existem e estão sendo consertadas aos poucos. E assim como a segurança evolui, ele também pode evoluir aos poucos. Então esse é, dentre os malwares mais recentes, o mais popular, e a ideia é justamente de ser um ransomware que sequestra os seus arquivos. E lembra que há muito tempo, já cerca de uns 2, 3 anos, que eu venho falando na possibilidade desse cara começar a aparecer em prova, que já existe ele na questão de exemplos, e agora nós temos um caso real que vai chamar atenção para a sua prova também. Espero ter ajudado você na ideia do que é esse malware e o que ele pode causar de estragos ao seu computador. Fique esperto, faça o backup.